Deus. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém, Jesus? Amém. Eu vou ler esse último versículo de novo. Preste atenção nesse último versículo, o 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém, Jesus? Amém. Ou seja, a igreja de nosso Senhor Jesus, ela começou em Jerusalém. Nessa época aqui, no capítulo 5 de Atos, só havia igreja lá em Jerusalém. Haviam 12 apóstolos, todos morando em Jerusalém. Haviam 70 discípulos, que eram, vamos dizer assim, nós podemos imaginar que eram os auxiliares, os obreiros. Jesus um dia mandou 70 discípulos, de 2 em 2. Esses 70 discípulos, com certeza, estavam com o Senhor ainda. Já havia 7 diáconos. Havia 7 diáconos. E havia mais de 5.000 cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus. Essa era a igreja. Essa era a igreja que se reunia no alpendre de Salomão e de casa em casa. Ali estavam os 12 apóstolos. Ali estava toda a igreja no início, reunida. E Deus, o nosso Senhor Jesus, não estava ali visivelmente, mas estava invisivelmente. Porque o nosso Senhor, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa época, no início, foi uma época que o nosso Senhor fez muitos milagres pelas mãos dos apóstolos. Milagres extraordinários. Ao ponto de acontecer ali em Jerusalém, das pessoas pegarem enfermos, colocarem em cima de uma maca, em leitos, e colocarem para que a sombra de Pedro, ao menos a sombra de Pedro, se projetasse em cima daquele doente, daquele enfermo, para que ele fosse curado. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam ali na plenitude da bênção de Cristo. E como não havia igrejas em outros lugares, as pessoas ouviam falar, distância longas distâncias, nas cidades vizinhas, ouviam falar que em Jerusalém estavam acontecendo muitos milagres, que os doentes estavam sendo curados, que os atormentados de espíritos imundos estavam sendo libertos. E a multidão ia lá. E a multidão de crentes no nosso Senhor Jesus aumentava cada vez mais. Então essa foi uma época gloriosa da igreja. Agora surgem duas perguntas, meus irmãos. Duas perguntas nos surgem. Será que tem muito atormentado de espírito hoje? Será que tem muitos enfermos nesse mundo hoje? Sim ou não? Sim. E como? Com certeza. Com certeza. Eu não sei dizer se tem mais ou menos do que aquela época. Talvez tenha mais, porque a população mundial aumentou. Aí surge a segunda pergunta. Será que Jesus faz milagre hoje ainda? Será que Ele cura os doentes e os atormentados de espírito maligno? Eu posso dizer pela palavra de Deus que sim. O que aconteceu aqui nós podemos chamar de a corrente de Jerusalém. Isso que aconteceu em Jerusalém pode acontecer hoje? Pode e acontece. Amém. E eu vou afirmar isso provando com 2 versículos. Um
falando sobre Jesus e outro falando sobre os seus seguidores. O primeiro, não precisa abrir não, eu só vou ler. Em Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus daquela época é o mesmo hoje. Se ele curava os enfermos atormentados de espíritos malignos, ele continua fazendo as mesmas obras. Mas talvez alguém pode dizer assim: ah, pastor Eliezer, mas Jesus, ele estava lá naquela época, está conosco hoje, mas os apóstolos não estão aqui, os 12 apóstolos não estão aqui, os 7 diáconos não estão aqui, os 70 discípulos não estão aqui, aqueles 5.000 cristãos que deveriam ser melhores que nós não estão aqui. Não, não vai acontecer isso não. Mas está escrito aqui, não precisa abrir também, depois você confere em casa. Está escrito em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Amém. Amém? Quem crê fará as obras maiores ainda. Então, por que nós vamos duvidar que Deus pode libertar os oprimidos aqui de Mariápolis, os aflitos aqui de Mariápolis? A hora que eu sair aqui terça-feira para convidar as pessoas, eu vou sair com muita fé, com muita confiança. Amém. Ao tomar conhecimento disso, ao ler isso aqui, o Espírito Santo nos lembra dessas passagens aqui. E eu nem falei ainda de Marcos 16. Eu nem falei. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus mandou ir pregar o Evangelho, não mandou? Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui em Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Nós cremos em Jesus? O que vocês acham? Eu creio. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. Vocês também creem. Então nós podemos mandar os demônios embora. Amém? Nós podemos mandar os demônios embora. Porque está escrito: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém, meus irmãos? Amém.